Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Arquital, o programa de arquitetura e urbanismo da TV FIB. E hoje o nosso assunto é sobre direitos humanos, um tema muito importante nos dias de hoje, principalmente diante das grandes transformações sociais que estamos vivenciando. Diante dos impactos ambientais, novas demandas, novos comportamentos, diversidade, inclusão e principalmente o aumento das desigualdades sociais. Para tratar desse tema, nós temos como convidado hoje o professor doutor Camilo Stangerlin Ferrarese. Ele é professor de Direito aqui da FIB, coordenador do curso e também, além do curso de Direito, ele é professor do curso de Arquitetura e de outros cursos também, para mostrar como é multidisciplinar esse tema. Seja bem-vindo, professor Camilo. E para acompanhar nessa conversa, temos a professora Juliana Cavallini. Ela esteve no último encontro falando de patrimônio, mas ela também é pesquisadora sobre habitação social e direito à cidade, que vem de encontro com o tema. Professor Camilo, seja bem-vindo. Juliana, seja bem-vindas. E explica um pouco para a gente o que é direitos humanos, Camilo. Muito obrigado pela oportunidade para a gente falar desse tema tão importante. É uma satisfação estar aqui no programa do curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu acho que, antes de definir o que seria direitos humanos, nós vamos pensar sobre quem são seus titulares e para que servem os direitos. Porque, muitas vezes, limitar conceitos ou categorizar em determinadas classificações de direitos, a população em geral acabaria não compreendendo o seu real significado, né? Então, o primeiro ponto é desmistificar uma situação que muito se diz sobre os direitos humanos. Então, direitos humanos está associado a direitos dos presos. Então, quando se fala em direitos humanos, todo mundo automaticamente, ou boa parte da parcela da população brasileira, relaciona com o direito dos presos. Ou outra como um ente imaginário, uma associação ou uma ONG, porque dizem assim, lá vem os direitos humanos. É quase que uma entidade. Exato, exato. É tratado como se fosse uma entidade, quando, na verdade, os direitos humanos são direitos de todos nós, né? Então, quem são os seus titulares, né? Quem tem direitos humanos? Todas as pessoas. Porque os direitos humanos é, inclusive, essa oportunidade de discutir sobre ele, né? Então, superando essa primeira questão, quem seriam os titulares dos direitos humanos? Todos os homens e mulheres que vivem no planeta Terra. De que forma que ele pode ser garantido às pessoas? Eles servem para proteger a dignidade das pessoas. Eles servem para estabelecer um patamar mínimo civilizatório para nos definir enquanto sociedade. Então, os direitos humanos são direitos conquistados ao longo da história, não são direitos dados gratuitamente. As nossas gerações anteriores, as populações que viveram antes de nós aqui no planeta Terra, lutaram muito para que a gente pudesse ter esse mínimo patamar civilizatório, né? E é importante que a gente frise, porque muitas vezes pensa assim, nossa, mas é tudo isso de direito? Não, na verdade não é tudo isso. Na verdade são direitos que garantem o mínimo para uma vida com dignidade. E são conquistas históricas da humanidade, são conquistas históricas e civilizatórias. Então pensar em direitos humanos é pensar na proteção da dignidade da pessoa humana em todas as suas possibilidades. Porque muitas vezes está associado que uma vida boa é uma vida com trabalho. Uma vida boa é uma vida onde eu tenho trabalho e eu tenho saúde. Mas uma vida boa é uma vida onde eu posso usufruir de todas as possibilidades que eu tenho de existência. Então, o lazer é direito humano, a saúde é direito humano, a educação é direito humano, o trabalho é direito humano, saneamento básico, aí já começam alguns direitos relacionados com arquitetura e urbanismo, né? O direito de falar mal dos direitos humanos é um direito humano, que é o direito que eu tenho de me expressar, de manifestar a minha opinião, né? Então, até para eu poder falar mal do que são direitos humanos, eu preciso que esses direitos humanos sejam reconhecidos e garantidos, porque onde eu não tenho direitos humanos, eu não posso nem me expressar livremente. Camilo, você está falando, né, que os direitos humanos eles existem, eles estão aí, mas muitas vezes eles podem ser violados, né? Sim. O que é essa violação dos direitos humanos? E eu também gostaria de entender, assim, no nosso país, né, quais direitos humanos são mais violados?
A violação de direitos humanos é sempre que a gente vê na vida real, na vida concreta, alguma situação onde os direitos de um cidadão não são garantidos ou são negados. A gente tem uma série de situações de violações de direitos humanos que acontecem cotidianamente, né? Quando eu não garanto educação para todas as pessoas, educação de qualidade para todas as pessoas, uma educação que seja transformadora, né? Eu, de certa maneira, estou violando os direitos humanos. Quando eu não asseguro saúde de qualidade para toda a população, eu estou violando os direitos humanos, né? Quando eu não garanto uma possibilidade de existência com dignidade, eu estou violando os direitos humanos. Quando eu tenho um país que ainda tem um percentual grande da população que vive em situação de insegurança alimentar, eu estou violando o direito humano à alimentação adequada. Então, a quantidade de violações que acontece diuturnamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, é até difícil de identificar quais são, né? Acho que no Brasil nós temos muitos problemas, né, para garantir a efetivação, mas um bom passo, né, para enfrentar essa questão é o reconhecimento dos direitos no sistema jurídico interno. Então, a nossa Constituição tem reconhecidos, né, um rol vastíssimo de direitos humanos e que, a partir do momento que eles passam para o ordenamento jurídico, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais, né? Então, o primeiro passo seria o quê? O reconhecimento interno da existência desses direitos. E daí, na sequência, buscar dar efetividade e eficácia social desses direitos na vida real das pessoas. Professor Camilo, o Brasil é considerado um país avançado em relação à sua legislação, mas, a seu ver, qual é o problema em que isso não é colocado à prática? Por que nós brasileiros vivemos tantas violências, principalmente em relação à inclusão, à diversidade, aos povos ancestrais, ao direito à cidade também? Muito pertinente essa observação sobre a qualidade da produção legislativa brasileira, né? De fato, a nossa Constituição é muito moderna e ela pretendia transformar o Estado brasileiro de uma maneira em que os direitos humanos ou direitos fundamentais estivessem no horizonte de construção desse novo Brasil, né? E qual é a dificuldade em conseguir efetivar esses direitos, né? A dificuldade está exatamente em concretizar políticas públicas, porque são elas que vão transformar a vida das pessoas. Então, muitas vezes acontece a negação do direito, a dificuldade em fazer com que esse direito seja garantido coletivamente. Isso obriga com que cada indivíduo vá procurar no judiciário a efetivação do seu direito no caso concreto. Então, vamos imaginar que uma pessoa tem o seu direito à saúde negado pelas vias administrativas. Qual é o caminho para ela se socorrer? Buscar o judiciário. Só que ela só vai conseguir efetivar o direito dela individualmente. E nós precisamos ter essa transformação para conseguir a concretização dos direitos coletivamente, para que todos e todas possam ter acesso. Por exemplo, a gente escuta as pessoas falar muito mal do SUS. E o Sistema Único de Saúde do Brasil é único no mundo, né? É o único país do mundo que atende universalmente, de forma gratuita, qualquer pessoa, né? Se um estrangeiro chegar aqui, ele vai ser atendido. Qualquer brasileiro que for no SUS vai ser atendido. Bem ou mal, nós temos um sistema universal que, dentro das condições e possibilidades, efetiva o direito à saúde. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país continental, que tem 200 milhões de pessoas, né, ou mais, e que, para conseguir concretizar todos esses direitos consagrados constitucionalmente, vai um tempo. Então, a gente precisa, acho que num primeiro momento, conscientizar as pessoas que elas têm direitos, né, que esses direitos são possíveis de serem efetivados, e transformando a atuação dos poderes constituídos. Quais são os poderes constituídos? Executivo e legislativo, para que eles possam implementar políticas públicas, né? E para que essas políticas públicas não acabem sendo pauta do judiciário, porque o judiciário tem uma função de resolver questões no caso concreto, e normalmente essas questões são individuais. E os outros poderes têm esse papel de elaborar políticas públicas para garantir os direitos já assegurados e executar essas políticas públicas para que esses direitos possam transformar a vida das pessoas.
Então, assim, o primeiro passo nós temos um arcabouço ou uma legislação, né, muito moderna e adequada para que ela se destina. A questão, de fato, é pegar essa legislação e dar eficácia a ela. Como você destacou, por exemplo, o direito à cidade, né? O direito à cidade é um direito que o grande problema dele é conseguir fazer com que ele se realize na vida das pessoas. A gente tem ele reconhecido constitucionalmente, é o único país do mundo que o tem na Constituição, temos legislação que vai transformando o seu significado ao longo da sua existência, são processos de ressignificação do direito à cidade para incorporar outro sentido de significado a ele. Só que como é que nós conseguimos dar eficácia? Eficácia é um termo jurídico que a gente utiliza para dizer que o direito foi concretizado na prática. Nos últimos tempos, nós temos ouvido falar um pouco mais sobre os direitos das mulheres. Né? E eu gostaria de ouvir de você, né, o que seriam, de fato, esses direitos? O que é garantido para as mulheres enquanto direito? Nós precisamos começar a pensar sobre a perspectiva da igualdade de gênero, né? E aí nós temos os desdobramentos, igualdade salarial, né, das violências de gênero simbólicas e reais, da não participação ou de uma necessidade maior de ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder. Camilo, imagino que muita gente queira saber também o que significa essa violência real e simbólica. A violência real é aquela que se concretiza efetivamente, né? É a agressão física ou psíquica, né? E que de fato vai trazer marcas reais nas mulheres. A violência simbólica são práticas cotidianas numa sociedade estruturalmente machista que vai criar limitações de acesso à mulher a melhores cargos, a comentários que sejam ofensivos em tom de brincadeira, né? São as restrições que vão se criando a possibilidade de exercício de direitos da mulher a partir de um universo simbólico e não concreto, né? Então, por exemplo, as designações de gênero. Então, a mulher, ela nasceu para cuidar da casa, ela tem que ser cuidadora da família, ela tem que ter um papel de esposa, se ela não tiver casada, ela não cumpriu o seu papel com a sociedade. E nesse ponto especificamente, né, eu sempre gosto de trazer uma reflexão a respeito do significado das palavras, né? Então, o primeiro movimento de reconhecimento da autonomia da mulher, por exemplo, né, em relação à sua existência familiar ou dela casar ou não casar, né, foi o desquite. E a palavra desquite vinha exatamente do fato de que quando a mulher se separava, ela não estava mais quite com a sociedade, porque a obrigação dela era casar, né? E para ela ter esse direito reconhecido foi uma luta histórica, né, durante muitos anos, e que aos poucos ela foi conquistando. Então a gente evoluiu e melhorou bastante? Evoluiu e melhorou bastante, mas ainda está muito longe. Se você parar para pensar, Pampana, até pouco tempo atrás, a mulher quando casava, ela voltava a ser relativamente incapaz. Sim. E o que significa voltar a ser relativamente incapaz? Ela não podia praticar atos da vida civil, ela não podia comprar um carro, assinar um contrato, fazer uma locação, se o marido não assinasse junto. Daí você fala assim, não, mas isso faz tempo. Não, 50 anos para o direito é muito pouco. Muito, exatamente. É muito pouco. Tanto é que eu me lembro de eu criança e os meus pais e os meus avós falando, porque fulana é separada ou fulana é mãe solteira, como se fosse um rótulo pejorativo. Havia, há muito pouco tempo atrás, preconceito em relação a esses assuntos sobre a mulher. Então, uma conquista muito nova. Sim. Sobre os direitos humanos voltados para as mulheres. Imagina sobre agora essa amplitude de gênero que a gente tem se discutido. Sim. E você vê que você colocou como se fosse algo superado. E eu acho que é algo melhorado. Isso. Mas ainda há essa discriminação em relação à mulher casada e não casada. Em relação à mulher que não casou, Sim, por opção, e a mulher que casou, né? Isso é uma violência simbólica, né? interessante. Porque você cria algo que vai trazer sofrimento real, de resto coisa. A gente não vai materializar a violência, mas é uma violência materializada
de outra maneira, e que causa constrangimento, causa exclusão social, causa dificuldades, né? Então, quando a gente pensa na questão do trabalho, a mulher tem que ter a sua vida profissional e tem que cuidar da casa e dos filhos e do marido, né? E o marido? O marido ele tem que ter a sua vida profissional, né? Então, são desequilíbrios das relações de gênero. Então, falar de direitos humanos das mulheres é tirar um pouco o véu dessas situações que acontecem cotidianamente, que são violências reais e simbólicas que acontecem na vida das mulheres e que não estão resolvidas. Se pegar uma pesquisa recente, você vai ver que nós temos uma distorção muito grande entre o salário de homens e mulheres. E se a gente colocar uma interseccionalidade, trazendo outros componentes, por exemplo, raça, daí nós vamos ter outras distorções mais graves. Criando né? essas camadas. Verdade. E daí a gente vai tendo sempre essa questão das vulnerabilidades a partir dessas interseccionalidades. E pensar os direitos humanos de que maneira que a gente enfrenta essa questão. Então, os direitos humanos são esse horizonte de sentido, né? Ou esse caminho que a gente tem para reconstruir uma sociedade que seja mais justa, igualitária, fraterna. E esse desafio se torna maior, inclusive, quando faz parte estruturalmente da cultura da gente, que nem é culturalmente natural para o brasileiro, né? A mulher ser mãe, a mulher ter esses papéis, que acaba Que são do sendo, lar, vendo por esse lado, uma violência sobre o seu direito de ser quem quer que ela queira ser, não é E verdade? desde pequena, a mulher já é ensinada a esses... A brincar de boneca. A ter os afazeres específicos, né? Cuidar A da ser casa. cuidadora, né? E daí, percebam, não é algo natural. É algo Exatamente. construído historicamente a partir da perspectiva de gênero, né? E nós precisamos falar sobre isso para que as mulheres, de fato, possam ser quem elas quiserem, né? Então, os direitos humanos, nessa perspectiva, quando a gente fala assim, o que são direitos das mulheres, de que maneira que esses direitos humanos das mulheres podem transformar essa sociedade estruturalmente machista em que a gente vive. Demolindo esses preconceitos definidos que a gente muitas vezes trata como natural, mas que natural não são, mas foram historicamente criados para que a mulher tivesse um papel definido na sociedade e que muitas vezes traz para ela muita dificuldade de poder, de fato, desenvolver a vida que ela pretendia para ela durante toda a sua formação. Fantástico Muito esse bom. encontro, né, Ju? Muito Porque bom. mostra os direitos humanos como algo mais próximo e real Real. da vida da gente. Né? Isso De que mesmo. forma a gente pode melhorar e trazer mais qualidade de vida Isso para mesmo. todos nós. Camilo, você citou anteriormente que o direito à cidade ele está dentro, né, do rol dos direitos humanos. Você poderia fazer para a gente uma relação entre o direito à cidade e a arquitetura e urbanismo? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante também, porque quando a gente fala em direito às cidades, a gente naturalmente projeta a cidade, né? Porque quando você fala em direito à cidade, você pensa a cidade. E é na cidade que os direitos são garantidos ou negados. É onde a gente vive, efetivamente. Né? Se pensar que 84% da população brasileira, 85% vive nas cidades, então é ali que as relações sociais e de poder vão garantir ou negar direitos, onde os preconceitos vão se materializar ou vão ser enfrentados. Né? O direito à cidade é um direito humano porque todos os direitos humanos acabam estando dentro do direito à cidade. Quando a gente fala em direito à cidade, a gente pensa no uso equitativo das possibilidades da vida urbana ou dos benefícios que a cidade pode oferecer para as pessoas que ali habitam. Então, o que é o direito à cidade? É a possibilidade de eu ter uma habitação de qualidade, é a possibilidade de eu ter acessibilidade, é a possibilidade de eu me locomover por transporte público, é a possibilidade de eu ter espaços públicos para eu desenvolver atividades de lazer, atividades culturais, eu poder trabalhar. Então, todos os direitos, de alguma maneira, eles estão inseridos como um componente do conceito de direito à cidade. Né? E como a gente estava falando de mulher e acabamos colocando raça, eu acho que o direito à cidade também tem que ter um componente antidiscriminatório. Porque a gente não pode pensar num direito à cidade que não tenha políticas públicas ou que não
pense políticas públicas para enfrentar essas distorções que acontecem e que trazem discriminações para os grupos em situação de vulnerabilidade, né? Na arquitetura, como é que pode se materializar? Acho que exatamente pela violação de alguns direitos relacionados com o planejamento urbano ou com os projetos arquitetônicos, né? Então, como é que devem ser as cidades? Pelo menos a partir da perspectiva da Agenda 2030. As cidades devem ser inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, né? Se elas não atenderem esses elementos estruturais do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, naturalmente nós teremos uma situação de uma cidade que viola o direito à cidade e viola os direitos humanos. E esse é um papel do arquiteto urbanista de pensar a cidade, né? Na perspectiva da construção de prédios, e uma questão que muitas vezes se coloca, que é a utilização de construções ou de designs que acabam, de alguma maneira, impedindo as pessoas de utilizarem o espaço público. Na essência da arquitetura e do urbanismo, nós procuramos sempre projetar espaços que garantam qualidade de vida para os usuários, mas não é isso que a gente vê acontecer nas nossas cidades, né? E como você enxerga isso? Alguns espaços que não são adequados ou que não estão garantindo esse direito à cidade, à população, é uma violação dos direitos humanos, né, dentro da proposta da arquitetura e urbanismo? Como você enxerga isso? Como você classifica isso? Por que você acha que isso acontece, já que a proposta da arquitetura nunca é oferecer um espaço que não seja adequado, mas a gente vê espaço inadequado, né, sendo desenvolvido ou replicado pelas cidades? Como você enxerga isso? Eu enxergo da maneira que eu percebo todas as outras áreas do conhecimento, né? Então, todas as áreas são produções humanas e, como produção humana, deveriam trazer sempre bem-estar e melhoria de vida para todos que delas usufruíssem. Assim como as outras áreas, a arquitetura também é uma área do conhecimento que depende de homens e mulheres para a sua implementação, né? Nas cidades, a gente observa em muitas situações em que são utilizadas algumas técnicas de construção que acabam criando restrições de acesso a espaços públicos. Restrição de acesso a espaços públicos, elas são situações de exclusão social, né? Então, seja em relação à pessoa em situação de rua, seja por questões de gênero, seja por questões de raça, seja pelo motivo que for. Qualquer situação que vai gerar, qualquer produção que vai gerar exclusão social ou dificuldade de acessibilidade ou utilização de espaços públicos ou privados, me parece que é uma violação de direito humano, né? Então, a arquitetura, a depender da forma como ela for utilizada, ela pode, de fato, criar distorções do que ela se propõe, trazendo violação dos direitos das pessoas, que é até um termo utilizado, que é a arquitetura hostil, que é o emprego de técnicas ou construções para restringir o acesso de pessoas indesejadas a espaços públicos ou privados que o dono da obra não gostaria que ali estivessem. E né? esse é um aspecto importante, né, Ju, do vínculo estrito que há em relação a políticas públicas e mercado imobiliário, né? A arquitetura, ela é entregue hoje, embora exista políticas públicas consistentes, principalmente a partir do Estatuto da Cidade, que garante esse direito do uso social e democrático, mas o mercado imobiliário, ele determina, né, como a cidade deve ser construída e ser utilizada hoje. A gente discute, né, a questão do direito à cidade, mas eu acho que é importante a gente frisar que cidade é essa, né, que é essa cidade capitalista. Exatamente. Né, essa discussão da cidade capitalista, e ela vai esbarrar na questão dos direitos, né, porque realmente faz aí uma leitura diferente, né, os direitos para quem?
Sim. Prevalece o direito Da do cidade pra loteador. quem? A cidade para quem? Exatamente. E nesse ponto, voltando na questão da modernidade da legislação brasileira, o Estatuto da Cidade é uma legislação sensacional. Só que muito pouco utilizado. Especialmente em municípios menores. E poderia listar alguns motivos do porquê ele não é utilizado. Mas essa questão da dificuldade de enfrentamento dos interesses econômicos, né, no contexto das cidades, eu acho que passa necessariamente por uma conscientização das pessoas dos direitos que elas têm. E de trazer de volta essas pessoas para a discussão das questões que envolvem os interesses da cidade. E como é que a gente faz isso? Uma governança mais democrática, onde eu chamo todos os atores que participam da vida nas cidades para discutir o futuro dela. Mas não uma coisa pró forma, não uma coisa, vou fazer uma audiência pública, eu convoco, e se vier pessoas, muito bem, se não vierem, muito bem também. Não, eu tenho que buscar essas pessoas, informá-las, né, das questões que vão ser debatidas e educá-las a participar desse processo de tomada de decisão do espaço urbano. Sim. Eu acho que a única possibilidade, né, de enfrentamento da especulação imobiliária ou da apropriação das cidades pelos grandes investimentos econômicos é as pessoas se interessando pela cidade que vivem e que elas desenvolvam essa sensação de pertencimento. Porque sem essa noção de pertencimento ao local, e que daí envolve memória, envolve participação, envolve gostar do lugar em que vive, envolve se identificar, envolve conviver. Só que quando eu não convivo no espaço público, porque ele não existe, ou porque o Estado não me dá condições de ali conviver, né, eu não vou desenvolver essa preocupação em cuidar da cidade. Sim. E eu só vou ter essa preocupação de cuidar da cidade, que é a condição de possibilidade para eu passar a participar dos processos de tomada de decisão do espaço urbano, né? E aí pensando mais ou menos naquela perspectiva da cidade antiga grega, onde os cidadãos se reuniam para poder discutir o futuro da polis, né? É trazer de volta a publicização das questões da cidade para as pessoas decidirem. Sim. E daí você tem uma condição de enfrentamento para definir a cidade que queremos. Porque sem ouvir as pessoas, eu não vou saber qual é a cidade que queremos. E a cidade que queremos, possivelmente, deve ser a cidade para todos e todas. Né? O direito à cidade é uma pauta que deveria estar presente na educação de base, para que a gente tenha e construa um cidadão consciente desses direitos. Né? Inclusive na formação do arquiteto também. Sim. Não é verdade, Juliana? Seguramente. Trabalhar os direitos humanos em todo o processo de formação do arquiteto, porque nós temos uma grande responsabilidade social na medida em que nós traduzimos todas essas demandas em desenho. E o nosso desenho também pode conformar à violação e às várias violências. Então, essa questão da educação é importante para tanto na de base como na formação do arquiteto. Né, Ju? Não só ser uma disciplina, mas ser um processo. Um processo para que vire realmente a prática, né? Vou dar um exemplo. Eu passei um tempo em Portugal, em Braga, trabalhando como professor pesquisador na Universidade do Minho. E Braga tinha um portão sem porta. Fantástico. Era o Arco da Porta Nova, que era um arco medieval que foi projetado na Idade Média, na época em que tinha muito conflito entre as cidades, e a muralha demorou tanto para ficar pronta que quando ela ficou, não tinham mais guerras. E daí a decisão foi, bom, acabou, então deixa sem porta. Não tinha mais função Não fechar, tinha mais né, função. a cidade. Então, tem o arco até hoje, e é um portão sem porta. E o que isso diz da cidade? Diz que é uma cidade que recebe todos e todas de braços abertos sempre. Então, a arquitetura, ela fala. Sim. A arte Sim. fala. Então, eu acho que a cidade fala. Então, o arquiteto e urbanista tem um papel fundamental em projetar espaços em que eles digam algo. E o que eles vão dizer? Que é um espaço de exclusão,
com cercas altas, muros altos, onde as pessoas não são bem-vindas, ou é um espaço onde todas as pessoas são muito bem recebidas porque não tem porta, né? Ou são espaços onde eu consigo acessar de forma fácil, que seja acessível para pessoas com deficiência, que seja acessível e agradável para todos os grupos sociais, né? Então, a responsabilidade do arquiteto é muito grande, porque não é só pensar a cidade, é pensar os projetos privados, inclusive. Hoje, me parece que há se sobrepõem interesses públicos e privados, e fica muito difícil a gente fazer essa divisão. Sim, eu costumo dizer que existe até uma aliança entre o Estado e o capital privado. E daí como é que nós vamos trabalhar a questão, opa, isso é interesse privado, eu não vou chamar a população a participar, mas esse interesse privado não vai afetar diretamente a vida daquelas pessoas? Então, essa sobreposição dos interesses, essas nuances da pós-modernidade vão criando uma série de dificuldades para a gente conseguir fazer com que as pessoas efetivamente participem. Mas isso perpassa necessariamente pela formação não só dos arquitetos e urbanistas, né? E talvez os direitos humanos seja algo transversal, né? E não só trabalhar de uma matéria, né? Mas também na educação das pessoas, para elas entenderem o papel delas, os direitos delas, os deveres delas, o que significa ser um cidadão, o que é cidadania, né? Que eu também tenho responsabilidade. Já falamos muito de violações dos direitos humanos, mas de que maneira a gente vai efetivar os direitos humanos? Antigamente, a perspectiva de efetivação dos direitos humanos era só do Estado. Então, a gente pensava assim, eu tenho direito à saúde, é o Estado que tem que me dar. As relações sociais se transformaram de uma maneira que hoje a gente já pensa em outros atores. Por exemplo, não é possível imaginar que uma multinacional que tem atuação em vários países não tem uma responsabilidade de efetivação dos direitos humanos também. Porque muitas vezes ela tem influência em espaços territoriais maiores do que estados nacionais. Então, as empresas, elas têm um papel de garantir os direitos humanos. A igualdade salarial da mulher. Quem vai garantir? É o Estado por meio de uma legislação ou são as empresas com as suas políticas de ética interna? Né? Então, a gente tem que chamar outros atores. É o Estado? É o Estado. O Estado, de fato, ele tem responsabilidade para garantir nossos direitos. As empresas têm? Muita, porque a atuação delas envolve meio ambiente, direito do consumidor, direito do trabalho, saúde. E como a gente disse, né, que é difícil dividir o que é interesse privado e interesse público, com mais razão que elas tenham esse dever de garantir os direitos humanos, né? E da sociedade como um todo, porque a sociedade também tem que reivindicar esses direitos, também tem que continuar lutando. O direito à cidade é um direito de construção continuada, não é um direito posto e acabado. Ele vai o tempo todo se refazendo, a partir do quê? Das necessidades humanas. Voltando na primeira pergunta, o que são os direitos humanos? Tem um autor espanhol que chama Herrera Flores, que ele fala que os direitos humanos são um processo, não tem um conceito. Certo. É um processo. É um processo de garantia dos bens materiais que a sociedade produz e constrói ao longo da sua existência. Então, os direitos humanos também podem ser encarados como uma utopia, porque conforme a gente vai produzindo conhecimento e bens materiais que vão nos proporcionando uma possibilidade de uma existência com melhor qualidade, isso tem que ser transformado em direito humano. E tem que ser apropriado por todas as pessoas. Todo mundo tem que ter acesso. Não dá para ser restrito à parcela da população. Então, acho que o que são direitos humanos? Direitos humanos é um processo inacabado de reconhecimento de direitos a partir da construção, a partir da produção de conhecimento, de bens que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí é o desafio, como levar esses direitos para todos e todas. É um longo caminho, mas o importante é que já estamos dando os primeiros passos. Sim. Excelente, esse programa hoje está sensacional. Daria para muito mais programas, mas em relação ao nosso tempo, Camilo, conta um pouco sobre a Semana dos Direitos Humanos, que é um evento muito importante justamente para trazer essa conscientização para a sociedade.
A Semana de Afirmação dos Direitos Humanos é um evento institucional das Faculdades Integradas de Bauru e que, particularmente, eu gosto demais. E por quê? Porque é um evento onde nós podemos trabalhar os direitos humanos a partir de outras linguagens, e não somente a linguagem jurídica, do seu significado, né? Então, cada curso, e são 13 cursos de diferentes áreas do conhecimento que participam, dentre os quais arquitetura e urbanismo, né, vão, a partir da sua própria linguagem, comunicar o que significam os direitos humanos. E daí, a partir da arte, da cultura, dos projetos, de atividades de extensão, de oficinas, nós conseguimos levar ao maior número de pessoas o real significado dos direitos humanos. Para que eles servem, quem são seus titulares, qual a sua finalidade. E é uma oportunidade de conscientização, né? E é o papel social que a FIB desenvolve muito bem, de levar o conhecimento além dos seus muros, sim, né? De levar esse horizonte dos direitos humanos como direitos, como um vetor ético, ou até como uma utopia, porque nós nunca vamos conseguir garantir todos os direitos humanos. E exatamente porque a gente nunca consegue garantir todos os direitos humanos, porque eles vão se transformando, sim, e se ressignificando, que a gente continua caminhando para conseguir a sua efetivação. É aquilo que nos faz caminhar para conseguir ter um mundo mais justo, mais solidário, mais igualitário. E esse é o papel da Semana de Direitos Humanos. Conscientizar não só a comunidade acadêmica da FIB, mas toda a comunidade em que a FIB está inserida, do papel dos direitos humanos, da importância da sua concretização, o que eles significam. E aí a gente consegue conhecer um pouquinho dos trabalhos de cada curso, né? Tem os projetos da arquitetura, sim, tem os curtas-metragens do curso de produção audiovisual, esse ano a gente tem os cursos da saúde com oficinas e laboratórios, tem o livro dos professores do direito, que tratam dos direitos humanos das mulheres, né? Então a gente tem muita produção científica que pode contribuir para uma formação de uma cultura dos direitos humanos, não só na universidade, mas além da universidade, que esse é o papel de transformação que a universidade tem em relação ao contexto social que ela está inserida. É maravilhoso. Muito bom. Você sabe quando acontece a semana, para a gente encerrar nosso encontro com um convite para a comunidade para que venha participar desse evento? A semana acontece de 4 de novembro a 8 de novembro, né? Então a gente tem palestras, exposições, curtas-metragens, painéis científicos. Estão todos e todas convidadas para vir conhecer a produção dos nossos professores e alunos e também conhecer as Faculdades Integradas de Bauru, que têm desenvolvido com muita qualidade esse projeto e tem dado todo o apoio para que a gente pudesse desenvolver essa cultura dos direitos humanos. Maravilha. Muito bom. É bom saber que é um tema tão multidisciplinar, né? A gente realmente poder fazer essa discussão, sim, e entender que todas as áreas do conhecimento estão envolvidas com esse pensamento, né? A gente precisa pensar nos direitos humanos e realmente buscá-lo, né? Garanti-lo é muito importante. Trazer essas ferramentas para que as comunidades também tenham acesso e conhecimento sobre esse tema que é muito importante. Camilo, muito obrigado pela sua presença, foi uma aula, foi fantástico esse encontro e eu saio desse programa muito mais consciente. Tenho certeza que quem está assistindo a gente também. Já fica aqui o convite para participar da Semana dos Direitos Humanos da FIB. Sim. Ju, muito obrigado. Camilo, quer deixar um recado final para quem está nos acompanhando? Agradeço a oportunidade para poder falar de direitos humanos. Foi uma satisfação muito grande poder debater com vocês esse tema. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau.